tema proposto para esse dia não está muito relacionado com o lecionário mundial, mas tem uma articulação pequena com o lecionário mundial e, na verdade, são duas lições preciosas que Jesus nos traz. Duas lições preciosas. Vou pedir licença, vou colocar esse documento aqui, vou de uso do reverendo. Eu pedi aos diáconos para assegurar que todos estejam com Bíblias. Nós vamos consultar alguns textos, por favor. Quem precisar de Bíblia, o diácono vai estar oferecendo para nós manusearmos um pouquinho a palavra do Senhor. O primeiro texto está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos de 19 a 31. Já fez parte do lecionário mundial recente. O título desse texto é O Rico e o Mendigo. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Sem querer assustar os irmãos, nós temos com bastante tempo, são 20 para as 11 ainda. Como vai ter almoço na igreja, eu vou ficar bem à vontade. Brincadeira. Nós vamos ler juntos esse texto. Então vamos começar no versículo 19 até o 31. É uma história que Jesus está contando, você vê que não está com cara de parábola, nem está escrito aqui, parábola do rico e do mendigo. Então vamos ler? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa é uma história narrada por Jesus, que nessa versão do Almeida, que nós estamos lendo aqui, ela não é apresentada como uma parábola. Não está escrito parábola do rico e do mendigo. E ela tem despertado discussões e muitas perguntas por causa dos acontecimentos depois da morte, nessa cena descrita.
Então, por causa desse tema, por causa desse assunto que desperta um grande interesse, né? O ponto exposto por Jesus é que na sociedade judaica, nessa sociedade judaica existia a elite dos ricos. Ficou claro que confiavam mais nas suas riquezas e viviam a se regalar esplendidamente. Quer dizer o seguinte, eles davam festas, o negócio era festa, tinha muito recurso, muito dinheiro, muitos bens, muitas posses, então viviam a se regalar esplendidamente, dando festas, isso é, grandes festas sem dar importância à existência dos que estão no entorno e sem querer saber de Deus e nem da lei de Deus. Isso ficou claro. No outro extremo havia o mendigo, que representava a maioria dos seguidores de Jesus naquela época, cuja maioria era de pessoas humildes e desprovidas de posses, e que dependiam dos favores e das migalhas que caíam da mesa dos ricos. Isso o texto nos apresenta, denunciando assim a distância entre estas duas realidades da vida material. Gente muito rica e gente desprovida de posses. E geralmente essas pessoas estavam no grupo que seguia Jesus. Ao morrerem os dois, cita aqui a história, cada um tem um fim distinto do outro. E curiosamente aqui não é mencionado por Jesus, Jesus está dando esse ensino, né? Ele vem dando vários ensinos, né? Parábola do administrador infiel, Jesus reprova os fariseus acerca do divórcio e entra nesta história que ele está contando. Então, Jesus faz questão de deixar explícita a existência de um abismo. Então, eles morrem, cada um tem o seu destino diferente um do outro. Curiosamente, não está mencionado por Jesus aqui o grande julgamento, que a gente já estudou numa outra ocasião, indicando que Jesus queria focar num ensino específico sobre como as pessoas tratam a vida espiritual e seus desdobramentos e consequências após a morte física. Todos nós vivemos as nossas vidas. E como nós vivemos as nossas vidas, fica uma demonstração daquilo que é prioritário para mim e para você, para nós. E aí fica apontando para certos desdobramentos e consequências após a morte física. E esse assunto é que desperta o radar das pessoas. Todo mundo quer saber, como é que vai ser? Como é que vai ser depois que eu morrer? Todo mundo vai morrer. Isso é líquido e certo. Então Jesus faz questão de deixar bem explícita essa existência de um abismo de separação entre ambas as situações na eternidade. Notamos que é uma cena alegórica. Por quê? Porque sabemos não haver diálogo entre o único Deus Criador Santíssimo com um condenado que já está no lugar de tormento. E esse rico tenta fazer diversos pedidos para aliviar seu tormento. E a gente vê isso aqui na descrição dessa história que Jesus está contando. E por último, ele apela em favor de seus parentes. Eu tenho 5 irmãos. Como eu me dei muito mal com o meu procedimento, pede então para Lázaro ir lá avisar. Então Jesus aplica a grande lição nesse momento. Diz assim: eles têm Moisés e os profetas que anunciaram insistentemente a obediência a tudo que Deus ensina e requer do homem nesta vida. Eles têm Moisés e os profetas para que consultem, aprendam a lição e passem a se conduzir o seu procedimento de acordo com aquilo que Deus requer de nós. E Jesus também acrescenta que mesmo que alguém viesse a ressuscitar dentre os mortos, os rebeldes, mesmo assim,
não seriam receptivos e nem se arrependeriam. Porque o rico chegou a pedir: peraí, manda lá alguém ir, né? Porque se alguém for ressuscitando dentre os mortos, eles vão ficar tão impressionados com isso que vão acabar atendendo aquilo que o Senhor requer. E aí a palavra de Jesus é precisa, é cirúrgica. Olha, nem que alguém ressuscite, eles vão dar atenção, vão ser receptivos e vão se arrepender. E agora, feita essa primeira análise, eu queria te convidar para a gente ler um outro texto no qual Jesus usa estratégia diferente. Ele aqui conta uma parábola bem direta, em linha com essa primeira exortação. Então eu convido você agora a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o capítulo 22, versículos de 1 a 14. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. Vamos ler juntos, meus irmãos? Podemos? De novo, entrou Jesus a falar parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Tenho certeza que aqui todos sabem o que é uma festa de casamento. E eu suponho que você goste de ir a festas de casamento, não qualquer festa, que tenha um farto e excelente cardápio, um ótimo serviço de garçons, um local aprazível, com várias pessoas conhecidas e amigos bem divertidos. Imagina uma festa dessa. Quem não gosta? Você vai chegar lá, vai ficar tranquilo, vai ser muito bem atendido, um cardápio maravilhoso, um clima muito bom, uma delícia. Todo mundo gosta. Nem vou fazer uma enquete aqui para saber quem não gosta. Eu tenho certeza que vai ser desnecessário. E Jesus apresenta nessa parábola o ensino sobre o reino de Deus, a salvação oferecida aos pecadores, as verdades eternas extremamente elevadas e seríssimas.
Veja que tudo na festa das bodas indicava muita fartura. E o rei fez questão de dizer isso. Já preparei tudo. Bois, cevados, está tudo preparado para um grande banquete. O rei, dono da festa, fez insistentes convites para que os convidados viessem e aproveitassem a fartura da festa. Isso fica claro aqui. A redação aqui está tranquila, dá para entender de primeira. Ele fazia questão que todo mundo tivesse um momento maravilhoso naquela festa, muito bem recebido. Mas, por incrível que pareça, os convidados, eles não foram receptivos a esse convite para participar de uma festa maravilhosa como essa. E rejeitaram o convite. Dá para imaginar isso? Eles rejeitaram o convite e desprezaram o dono da festa e, ainda pior, agrediram os mensageiros enviados pelo rei. No outro texto, aquele que nós acabamos de ler, do rico e do mendigo, Jesus cita Moisés e os profetas como mensageiros do convite. Você vê que tem uma relação? E Jesus está efetivamente denunciando aqui, nesse caso específico, o povo judeu, que foi alvo inicial do chamado. Teve um chamado, um convite para a festa do rei, mas eles não foram receptivos aos insistentes convites, conforme o registro do Evangelho de João 1:11, que diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Não houve essa receptividade. O rei queria a festa cheia nessa parábola das bodas. Por isso, ordenou que seus mensageiros fossem nas encruzilhadas dos caminhos para trazerem todos os que encontrassem. E essa expressão ela é muito forte. Vai encontrar todo mundo e vai trazer todo mundo, bons e maus. Bons e maus. Isso chega até a assustar. Mas os maus também, bons e maus, estão sendo convidados para a festa para atingir o objetivo do Senhor. O versículo, na verdade, que mais traz um determinado admiração dos comentaristas é o número 14. Nós vamos verificar isso aqui. E um ponto decisivo a ser compreendido é que os novos convidados que foram trazidos, nada, absolutamente nada, possuíam para se apresentar de maneira adequada para a festa. O rei declarou ter preparado tudo. Está aqui escrito: já preparei tudo. E nesse caso, até mesmo as vestes foram oferecidas pelo Senhor da festa. Isso é muito importante aos convidados que atenderam de forma receptiva o convite para participar da festa. Eles foram convidados? Ah, tá bom, estão sendo convidados, vou lá, vou ver do que se trata. E aí até as vestes foram oferecidas pelo rei que está convidando para a festa. Então, o versículo que mais traz assim, uma admiração entre os comentaristas é esse número 14, que diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Palavra de Jesus. E essa expressão, poucos são escolhidos, reforça a doutrina da eleição. A doutrina da eleição, ela traz um certo desconforto para algumas correntes teológicas, mas é bíblica, está aqui, está escrito, é ensino da palavra do Senhor, é ensino de Jesus. E ele então explica que muitos são chamados, convidados. Olha, está aqui, ó, tem uma festa, vem ver do que se trata. Olha aqui, tem uma festa, um banquete, muito bom, tudo muito bom, muita fartura. E aí pessoas recebem esse convite de forma receptiva e vêm. Mas aí vem essa outra palavra de Jesus: mas poucos são escolhidos. E isso, o apóstolo Paulo,
nas suas epístolas, a partir da sua própria experiência de fé e aprendizado com as palavras de Jesus, ele trata com todos os detalhes. E o próprio Evangelho do Senhor Jesus, lá no capítulo 6 do Evangelho de João, você pode verificar, no versículo 44 e no versículo 65. Evangelho de João, abre rapidinho aí a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44 primeiro, depois o 65. O que diz o 44? Diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra de Jesus. Pula para o 65 e prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então esse convite externo, ele é feito para todos, bons e maus. Todo mundo vai ouvir esse convite, mas vai ter um momento em que, neste desenrolar da festa, as pessoas vão ser trabalhadas por um outro convite muito mais efetivo, intenso, que é o convite que Jesus está se referindo aqui. E prosseguindo, irmãos, já concluindo, fazendo a articulação dos dois textos, o texto lá do rico e do mendigo, desse texto que fala da parábola das bodas, que Jesus está ensinando, qual a semelhança nós podemos verificar no comportamento da sociedade atual? E muitos podem dizer, mas isso foi lá na época de Jesus, você não é bem mais assim, não, que isso, mudou. E eu queria agora provocar os meus irmãos para pensar, como é que está a sociedade atual com relação a esse convite para a festa? A participar, a entender, a escutar, a se envolver, saber do que se trata. Do que se trata esse convite? O que vai rolar nessa festa, nessas bodas? E isso aí é uma coisa muito, mas muito importante. Hoje nós continuamos a ver homens vivendo sem se importar com Deus, sem se importar com os mandamentos do Senhor e até desprezando o convite do rei. O rei está fazendo esse convite geral, direto, o tempo todo. E muita gente não tem interesse nisso agora. Não, agora não. Agora não. Isso é muito sério. Com essa atitude, esse tipo de reação provoca a ira de Deus. A gente viu aqui na parábola. Provoca a ira de Deus. E Deus, Ele tem todo o poder, Ele é justo, reto, santo, e Ele retribui por não reconhecerem a pessoa e a majestade do Senhor, e por isso a gente vê vários episódios na Bíblia sobre essa reação, sobre essa resposta, essa retribuição. Eu queria te convidar a nós fazermos 4 leituras só para clarear um pouco essa questão. O primeiro exemplo está no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, dá uma folhadinha aí na sua Bíblia, no capítulo 5, versículos 6 e 7. Esse é um texto conhecidíssimo da palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 5, versículos 6 e 7. Vou esperar um pouquinho. Veja só o comportamento que a gente vê como característica do ser humano rebelde, né? Versículos 6 e 7. Aqui está trazendo uma história de que a arca do Senhor, que estava na casa de Dagon, né? Isso provocou a ira do Senhor. E aí está aqui o comportamento daqueles caras lá
que eram dessa terra aqui, os filisteus. O que ele diz aqui? Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, essa cidade aqui, e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como em seu território. E aqui é que está a situação mais esquisita e crítica do comportamento dos homens. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Então eles viram a ação do Senhor derrubando a estátua de Dagom 2 vezes, e na segunda vez chegou a decepar a estátua, sem ninguém entrar no templo. E aí eles entenderam que aquilo era a ação do Senhor irado com aquele tipo de postura. E mesmo assim, eles continuaram na sua rebeldia. Então vamos nos ver livres da arca do Senhor, para que a gente passe a ficar confortável com o nosso Deus Dagom. Isso, na minha visão, irmãos, e acho que vocês também, eu acho um absurdo esse tipo de reação. Não fizeram a análise crítica do seu comportamento, de tudo que aconteceu, da ação do Senhor poderosa, irado com aquele tipo de comportamento, e não reconsideraram, não se arrependeram. Um outro exemplo está no Evangelho de Mateus, capítulo 19 e 24. Mateus capítulo 19, versículo 24. Aqui é Jesus explicando também uma situação, já que nós lemos o texto, a história do rico do Lázaro. Então, neste texto aqui de Mateus 19, 24, Jesus está tratando do assunto que está no início do texto, assim, o perigo das riquezas. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Claro que o perigo das riquezas aqui, que também está escrito em Marcos e Lucas, é que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico. Mas é qualquer rico? É proibido ter riqueza? É proibido ser próspero? Não, mas é o rico que confia nas riquezas. Ele está estribado naquelas suas posses. Aquilo é a coisa mais importante para ele, está acima de tudo. É esse que Jesus está alertando que é muito difícil, quando ele confia nas riquezas, não se coloca humildemente diante do Deus Todo-Poderoso. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que ele entrar no reino dos céus. É a fascinação das riquezas que sufoca a palavra e ela fica infrutífera na vida dele, como diz na parábola do semeador. Terceiro exemplo, Evangelho de Lucas, capítulo 10, de 10 a 12. Vamos folheando a Bíblia aí, irmãos, para nós podermos entender por que Jesus está trazendo esse ensino nessa articulação de 2 textos importantíssimos. O que ele diz? 70 saíram para pregar a palavra, para anunciar, para fazer convite. O que ele diz assim? De 10 a 12. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai. Clamai o quê? Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade que rejeitou o convite, que não foi receptiva ao convite.
na missão dos 70. Muito sério isso, irmãos, muito sério. E também tem, no último exemplo aqui, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. Esse também é muito, mas muito importante, nesse momento em que nós estamos refletindo a respeito do convite que é feito a todos, bons e maus, como lemos na parábola das bodas. Diz assim, versículo 19 do capítulo 3: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Recebe o convite gracioso para participar de uma festa maravilhosa, de grande deleite espiritual. Tem interesse nisso agora? Não estou afim. E aí dá aquele desprezo, porque parece que ama mais as trevas do que a luz. E nos discípulos, nós discípulos de Jesus, somos apenas mensageiros do convite. Nos reunimos todo domingo e muitos eventos também durante a semana. Somos discípulos de Jesus, estamos aprendendo, somos alunos de Jesus, aprendendo do Evangelho, da palavra do Senhor. O que o Senhor quer? Senhor, o que o Senhor quer? Como é que é? Eu quero aprender, eu quero andar no caminho da Tua vontade, porque isso é o melhor para mim. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, luz para os meus caminhos. Tudo isso fica muito claro para quem é aluno de Jesus, para os discípulos de Jesus. E nós somos apenas mensageiros do convite, porque saímos daqui tão impactados pelo Evangelho, por aquilo que Jesus nos ensina, pelo deleite espiritual, a paz de Deus, a paz com Deus, tudo isso povoando a nossa vida, queremos falar para as pessoas, e falamos, e anunciamos. Só queremos compartilhar a boa nova do Evangelho da graça, que salva eternamente o pecador arrependido. Pecador todo mundo é, mas ele precisa estar arrependido, tem que demonstrar arrependimento, e um arrependimento sincero, aquele arrependimento que ele faz aquela análise da sua pessoa diante do Santíssimo, Poderoso e Eterno Deus, soberano, e diz, realmente, sem Deus não dá, eu preciso me ajeitar a minha vida perante esse Deus que está me convidando. Pastores e membros das igrejas cristãs, todos nós espalhamos o convite do Senhor do reino, em vários lugares, nos templos das igrejas, como nós estamos aqui agora. A porta está aberta, passem na rua, 1 milhão de pessoas, alguns entram, alguns são até hostis com a igreja, né? Aproveitam ali o portão até para eventualmente colocar o seu animal para fazer suas necessidades na porta da igreja. Tem de tudo, mas aqui está aberto para fazer o convite. Estamos aqui sempre. 58 anos que vamos fazer. 58 anos. Fazendo convite. Distribuindo convite. A porta aberta. Também tem um esforço na internet, com vídeos dos cultos disponíveis. Aí, vários vídeos. O pastor distribui isso, coloca na rede, coloca no YouTube. Está disponível, o convite está sendo feito. Trabalhos missionários que nós apoiamos, o missionário está lá no interior de não sei aonde, que eu nunca pensei de ir lá, nem tenho condição, nem sei onde é, mas estamos lá apoiando. Está lá o convite sendo distribuído. Abordagem pessoal, certamente você, com sua família, com seus amigos, seus vizinhos, enfim, quando tem uma chance, vai lá e está fazendo convite. Muitas pessoas na sociedade nem dão importância, ou até mesmo reagem mal. Alguns reagem mal.
a ponto até de tratar rispidamente os portadores da mensagem. Ah, para com isso é de ser fanático. Que isso? Nem fala desse negócio de religião comigo, não. Tem muito dessa reação. Muito. Pessoas reagem. E eu, nesse momento, quero me dirigir especificamente a você que, porventura, ainda não entrou de verdade na festa do Rei. Ali no borderline, está ali, né? Às vezes passa perto e tal, mas não entrou. Não está lá, receptivo. Aceitar esse convite maravilhoso do Rei. E eu nem sei se você é um rico a se regalar esplendidamente, que gosta da festa, muito dinheiro, nem sei. Também não sei se você é um pobre que passa aperto na vida, não importa. Isso não é importante. Isso não é importante. O importante mesmo é que esse é o momento para ser receptivo ao convite do Rei. Humildemente, com espírito sincero. Se desvencilhe dessa rebeldia espiritual, que porventura, eventualmente, não sei, esteja aí atrapalhando essa sua receptividade ao convite. Verifique o que o Rei quer fazer em sua vida. Isso que é legal. O que o Rei quer fazer em sua vida. Eu queria agora aproveitar, já finalizando, meus irmãos, queria pedir a Anne para nos acompanhar aí, e você pegue o seu inário aí, vamos cantar um hino aqui, só para fixar, porque esse hino vai ficar só vindo na sua memória a semana inteira, para você trazer para a sua mesa de análise crítica e considerar as situações que efetivamente vão ter que ser consideradas. O convite está aí, a situação é essa, e a gente precisa dar uma resposta. Tem que dar uma resposta. Não pode botar isso na gaveta. Vamos cantar a primeira e segunda estrofe do hino 201. Doce suave Jesus nos chamando. Esse hino é lindo, não é? É um hino de convite. Não importa quem você seja, que momento que você esteja passando na sua vida. Você pode ser rico, você pode, não importa. O que importa é que é um convite para participar de uma festa, de um banquete espiritual. Não tem nada a ver com churrasco, não. É espiritual. É deleite espiritual. É gozo espiritual. Esse é o convite. E nós vamos terminar agora, meus irmãos, com uma oração de súplica.
pedindo ao Senhor que nos ilumine, pedindo ao Senhor que dê clareza. É o Senhor que ilumina a nossa razão. Sem a iluminação da razão por parte do Espírito do Senhor, a gente vai continuar exatamente do mesmo jeito. Vamos pedir, suplicar: Senhor, abre a minha cabeça para eu entender essas coisas elevadas, maravilhosas, espirituais. E a partir de agora, eu quero estar nessa festa para sempre. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai. Humildemente agradecemos, reverentemente nos prostramos para reconhecer que só o Senhor faz esse convite maravilhoso. O Senhor convida e escolhe para que possamos nos deleitar aproveitando essa salvação maravilhosa que a Tua graça nos traz. A maravilhosa graça do Senhor, que atinge, que busca de forma irresistível aqueles que o Senhor ama com um amor especial, para aproveitarem o gozo eterno na Tua presença, salvos, justificados, e quando for da Tua vontade, glorificados, Pai. Pai, dá-nos essa bênção a cada um aqui presente, que sinta neste momento a ação poderosíssima, efetiva do Teu Santo Espírito, nos trazendo para junto de Ti, na Tua presença, para a partir de agora usufruirmos dessa bênção maravilhosa, espiritual, sincera, verdadeira, na presença do Senhor. Perdoa as nossas faltas, Pai. Nos arrependemos efetivamente dessa nossa rebeldia esquisita, que muitas vezes rejeitamos as bênçãos do Senhor, os convites maravilhosos do Senhor. Tem misericórdia, Pai, e nos dá a Tua bênção, e que a partir disso que vai ser transformado em cada um de nós agora, possamos estender também esse convite a outros. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, irmãos, a cada um de vocês. E os que estão recebendo o convite agora, procure saber mais sobre esta festa que você acabou de ser convidado a participar. Deus abençoe. Amém.